aqui, o que te faz ficar preso num vídeo até o final aqui no YouTube? E numa novela, numa série e num reality show? Ó, talvez seja consenso para quase todo mundo que sem uma boa história para contar, ninguém vai ficar preso até o final assistindo qualquer coisa que seja, né? O ser humano ama ouvir uma boa história. E no caso dos reality shows que colocam pessoas ali confinadas dentro de um espaço para serem observadas, aí que chama mais atenção e a curiosidade das pessoas. Mas aí eu te pergunto, como que a produção do Big Brother vai conseguir garantir que anônimos e até mesmo famosos construam uma boa história que prenda a audiência até o final? Bom, parece quase impossível, mas a verdade é que no decorrer do programa, nesses mais de 20 anos, alguns participantes criaram as melhores narrativas que marcaram a história do programa e garantiram o sucesso até o final. E lindo, nesse vídeo eu te convido para vir relembrar comigo as principais trajetórias de participantes do Big Brother Brasil que marcaram a história do programa. Então, pega a pipoca que essa é mais uma história do fundo do baú. Bom, lindos, antes da gente começar a relembrar aqui algumas trajetórias que marcaram muito a história do reality, eu quero pedir pra você deixar o seu like agora, porque se você esperar pro final do vídeo, você esquece. E também, se você é daquele tipo de pessoa que curte muito relembrar os temas da cultura pop dos anos 90 e dos anos 2000, já segue o canal, porque toda semana eu trago sempre um vídeo diferente pra gente relembrar os nossos áureos tempos da juventude ou da infância. Tem uma coisa que agora, nessa edição, né, de 2024, que muita gente não deve estar assim esperando, é que tem alguma coisa diferente para acontecer. Porque dos últimos anos para cá, as edições se tornaram tão parecidas entre si que é quase previsível, né, pra gente que é público, que é audiência, esperar que certas histórias vão acontecer. Só que lá atrás não era assim. Quando o programa começou, ele era um formato novo pro brasileiro e a gente não sabia como iria reagir, né, ao ficar observando aquelas pessoas. E eu acho que nem os próprios participantes imaginavam como que eles iam se comportar ali dentro, o que que eles iam fazer, né? Como que eles iam se relacionar com pessoas que eles nunca tinham visto na vida. Foi por conta da convivência entre o ser humano, que nem sempre é muito fácil, porque todos somos pessoas muito diferentes, é que as melhores tramas surgiram. Mas o primeiro Big Brother mesmo que teve uma trama que nem a produção esperava que fosse acontecer e definiu o programa foi a relação entre o Jean Willis e o Rogério, que ficou conhecido como Dr. G, que se transformaram o Rogério e o Dr. G no vilão da edição e o Jean Willis no mocinho ali, no protagonista da edição. No decorrer do tempo, né, era claro que já no BBB 5 era normal que grupos se formassem, pessoas ficassem mais próximas por afinidade e outras pessoas iam formando-se assim os grupos. E como é normal acontecer nas relações entre pessoas, o sentimento de antipatia ali bateu em relação ao Dr. G quanto aquele grupo que estava ali cercado, né, em volta do Jean, que era formado pela Tati Pink, que era a melhor amiga do Jean, tinha uma relação assim de muita cumplicidade com ele, a Grazi Massafera e o Sami. Eles eram ali tipo um quarteto fantástico, assim, e eles acabavam sendo muito mostrados na edição, porque, né, a produção ali, a direção vai ali checando o termômetro, né, conforme a audiência vai falando mais de um personagem, de outro, eles vão ali, né, criando as histórias na edição. E o Dr. G criou antipatia pelo Jean e, de alguma forma, ele percebeu que o Jean poderia ser uma ameaça para ele chegar até a final, porque todo mundo entra no programa com esse objetivo, né, de chegar até a final. E ele começou a fazer o quê? Criou um grupo, ele fez o que exatamente não se deveria fazer naquela época, que era criar um grupo para perseguir uma pessoa e votar nela reiteradamente até a pessoa ser eliminada. E ele mirou no Jean, porque ele de alguma forma viu ali que o Jean estava despontando como uma liderança naquele grupo e que poderia ser um risco para eles, né? Porque afinal de contas, como eles não tinham muita simpatia um pelo outro, então um trocava voto com o outro. E aí, num dado momento do programa, o Rogério conseguiu juntar uma quantidade de votos grande para indicar o Jean para o paredão, né? Então o Jean foi indicado pela casa, com uma quantidade grande de votos. E o Pedro Bial, já sabendo que estava rolando ali, porque é claro, né, ele assistiu o programa o tempo todo, já sabendo que estava rolando aquela rivalidade, no ao vivo, sem ninguém esperar, ele chega pro Jean e pergunta: Jean,
Por que você acha que você recebeu tantos votos assim, né? Porque isso é uma perseguição, o que você acha? E aí o Jean calmamente disse que não sabia o porquê que ele estava recebendo tantos votos, mas que talvez fosse porque ele era gay. Quando ele fala isso, os caras do outro lado, né, o Dr. G, os amigos dele, tipo assim, eles ficaram chocados. E logo na hora eles falam, não tem nada a ver, não sei o que. Já começaram logo ali a se defender, a se colocar na defensiva. O Jean, talvez ele nem tivesse noção de que o que ele estava falando ali ia mudar completamente os rumos do programa. A verdade é que aqui fora o público achou também, comprou essa narrativa de que ele estaria sendo perseguido por homofobia. E como ele já tinha a simpatia do público, a simpatia ficou maior ainda. E ele foi abraçado pelo público, né? E foi levado até a final como o protagonista, que inclusive ele no final acabou ganhando o prêmio. E o Rogério Padovan, né, o Dr. G, foi responsável pelo primeiro grande índice de rejeição, porque o povo ficou com tanta raiva dele pela perseguição que as pessoas achavam que eram injustas contra o Jean, a Grazi, a Pink, todos os amigos do Jean, que quando o Rogério foi pro paredão, ele foi eliminado com 92% dos votos. Mais um recorde de rejeição, porque com 92% dos votos, Rogério, você tá fora. No BBB 2 teve uma outra história também que acabou ganhando um destaque e também dando ali uma movimentação pra edição, que foi uma edição até bem chata, tanto que muita gente não deve nem lembrar quem foi o vencedor da edição 2, né? E aí era um desafio pra Globo, né? Fazer aquilo ali ser interessante, tanto quanto a edição primeira foi. E o jogo tava muito morno até começar um relacionamento ali dos participantes, Manuela e Tirso. Tirso, ele ficou caidinho pela Manuela logo de cara e já foi ali logo no início do programa tentando investir, né? Eles trocaram alguns beijos, só que pouco tempo depois, em uma outra festa, a Manuela, ela se interessou pelo Fabrício, que era um outro participante do programa, e eles acabaram trocando beijos calientes numa banheira de espuma que tava rolando ali na festa. E ela acabou se afastando, né, do Tirso e engatando ali um romance com o Fabrício, que deixou o Tirso desolado. Ele ficou ali como o cara, né, que foi o cara apaixonado, que foi trocado por um outro cara que tinha um estilo assim mais bad boy, aquela coisa toda assim. Só que pouco tempo depois o Fabrício foi eliminado. E aí a Manu e o Tirso voltaram a se reaproximar. Gente, o romance deles era uma coisa tão enjoada, tão chata, mas que ao mesmo tempo as pessoas falavam muito desse romance aqui fora, que a produção transformou a história deles em uma novelinha chamada Algemas da Paixão. Criaram ali uma historinha até pra dar um enredo pro programa que tava muito chato. E acabou que essa história meio que ali deu uma mexida, né, na trama e trouxe um pouco mais de interesse do público pra acompanhar o programa. Tem uma outra história que também foi bastante interessante e que mostra o comportamento de um participante pode mudar os rumos dela na casa e de outros participantes, foi no BBB 10. Não sei se muita gente aqui se lembra, mas teve uma participante no BBB 10 chamada Tessália, que na época ela foi considerada, assim, a primeira influencer a entrar no Big Brother Brasil. Naquela época, em 2010, a Tessália era a brasileira mais seguida no Twitter, que era a rede mais popular da época. Ela tinha mais de 40 mil seguidores no Twitter e ela já era meio conhecidinha ali. Ela tinha uma personagem, tipo um alter ego que ela usava ali no Twitter, e ela era relativamente conhecida da galera que usava ali aquela rede social. A Tessália, ela entrou no programa, ela foi uma daquelas participantes que entrou já de cara mostrando que ela queria jogar, que ela não ia medir esforços pra conseguir chegar até a final. E isso não foi muito bem aceito pelo público, porque um homem, naquela época, chegando com esse ímpeto de dizer sou jogador, vou ser jogador,
e tô aqui mostrando minhas armas claramente, era visto como uma coisa, maravilhosa, né? Era aplaudido. Agora, uma mulher não podia estar nessa posição de dizer que era jogadora, que queria ser a pessoa que iria ali comandar, né? E dirigir ali o grupo e todas as artimanhas de jogo. Mas a Tessália não teve medo, ela encarou, foi de frente. Só que o grande problema, o que acabou atrapalhando o jogo da Tessália, além, obviamente, das intrigas que ela armou ali, e também de um comportamento bem egoísta, foi o relacionamento dela com outro participante chamado Michel. Qual foi a problemática desse relacionamento? O Michel, ele tinha uma noiva fora da casa. E a Tessália ficou encantada por ele e quis se relacionar com ele. O grande problema é que o público ficou indignado com a Tessália pelo fato de ela ter se envolvido com um homem que tinha um relacionamento. Só que nós aqui fora sabíamos que o Michel tinha um relacionamento, uma noiva. Lá dentro, a Tessália e os outros participantes não sabiam porque ele não falou isso pra ela. Só que ela foi extremamente julgada e condenada pelo público aqui fora. E a coisa piorou quando ela foi pra debaixo do edredom com o Michel e eles trocaram ali uns beijos calientes e tal, e o microfone captou alguns sons que fez parecer ao público que eles estavam fazendo algo mais quente do que só trocar beijos. E então, né, aquele olhar de julgamento extremamente machista da sociedade em cima da mulher, que tem uma liberdade sexual, foi colocada toda pra cima da Tessália e, somando com todos os outros comportamentos dela, ela acabou sendo, se transformando na vilã, né, da edição e sendo eliminada posteriormente. Um tempo depois, a Tessália deu algumas entrevistas falando sobre como ela se sentiu pós-jogo com o julgamento que ela recebeu. Logo que ela saiu, ela tomou um susto, porque ela disse que ela foi levada para uma sala de imprensa com 20 jornalistas, começaram a questioná-la sobre ela ter ficado com uma pessoa que era comprometida, e ela ficou tipo, oi, ele é comprometido? Ele não me falou isso, que ele era comprometido, né? E aí questionaram ela sobre ela ter feito sexo com ele, ela disse que não, ela negou que tinha feito sexo com ele. Ele depois também, quando saiu, foi questionando, disse que não aconteceu nada entre eles, mas ela falou que durante muitos anos ela foi muito atacada. Bom, mas se a Tessália passou por tudo isso e todo esse julgamento no BBB 10, no BBB 11, a gente viu uma outra mudança de comportamento do público em relação ao que acontecia dentro da casa, e uma história que aconteceu ali dentro também ajudou a mudar os rumos do programa e até mesmo a fazer um novo perfil de campeão. Até aquele momento, nenhuma mulher com o perfil de gostosona havia ganhado um prêmio no Big Brother. E isso mudou radicalmente com a vitória da Maria no BBB 11, que inclusive o próprio Pedro Bial falou isso no discurso que ele fez para Maria vencer. A Maria, ela teve uma trajetória linear no começo do programa, mas quando ela começou a se envolver com o Mau Mau, o relacionamento deles passou a ser uma das tramas ali que a produção do programa explorava nas edições. E um pouco depois, um outro participante chamado Wesley entrou na casa e a Maria e ele meio que também se interessaram ali e tal. E o Mau Mau acabou sendo eliminado num dado momento do programa e ele foi para uma repescagem e voltou pro programa posteriormente. Nesse meio tempo, a Maria se interessou pelo Wesley e eles começaram a ficar juntos. E quando o Mau Mau voltou, porque o público colocou o Mau Mau pra dentro, exatamente para ver como ele ia reagir, e a Maria também, vendo esse retorno, né, ela estando com outro cara. E foi ali uma situação que muita gente achou que poderia pesar pro lado da Maria, porque o Mau Mau quis entrar ali como se fosse, como se tivesse sido, nossa, me esqueceu rápido, eu tava com o outro e tal. Só que o comportamento dele com ela não foi, né, assim, aprovado pelo público, e ele acabou depois sendo eliminado de vez do programa. E a Maria seguiu com o Wesley, né? Embora parecesse que ela gostasse mais do Mau Mau, que ela se sentisse mais atraída pelo Mau Mau, ela permaneceu com o Wesley. E os dois, inclusive, foram pra final. E o jeitinho dela, né? Porque ela era uma pessoa realmente encantadora, ela era uma pessoa muito bacana. Isso encantou o público. E quando ela, no discurso da final, né? O Bial falou que pela primeira vez uma gostosona estava chegando até a final e que a Maria estava ali para mostrar que havia uma mudança de paradigma mesmo no olhar da sociedade e que era super válido que a pessoa, independente do seu físico, né, a trajetória dela fosse valorizada e fosse um motivo para que ela fosse escolhida como campeã.
E, gente, até aquele momento ali, muitas das mulheres que tinham esse perfil de gostosonas no Big Brother, que muitas vezes tinham uma trajetória muito boa e que até mereciam ganhar o prêmio. E qual era o pensamento da sociedade naquela época? Até aquele momento, a revista Playboy, a revista Sexy e muitas outras revistas em que artistas e anônimos faziam ensaios nus, eram quase que um sonho de consumo de muitas mulheres saírem na capa dessas revistas. E naquela época se pagava um cachê muito alto para fazer ensaios nessas revistas. E o que aconteceu é que desde a primeira edição, quando a Chayane, né, foi a primeira participante a posar nua, a Leca posou também, e depois de todas as outras edições sempre tinha uma ou duas mulheres da edição, ou até mais, que posavam. Na cabeça do público era assim, como essa mulher é bonita, é gostosona, faz o estilo capa da Playboy, ela faz esse dinheiro fácil aqui fora, então vamos dar a vitória para outro participante, que geralmente era um homem, né? E Big Brother da Maria, a trajetória dela é muito marcante, porque mostrou inclusive uma mudança de comportamento na sociedade, de que o participante, a trajetória dele tinha que ser valorizada, independente dela ser bonita, feia, rica ou pobre, enfim, era isso que importava. Mas para fechar aqui, eu quero trazer a história do BBB 7, que é o BBB do Diego Alemão e do Alberto Cowboy. Ali foi uma das tramas que também mais rendeu assunto. E, gente, eu me lembro que as pessoas, o Alberto Cowboy, ele realmente soube se transformar num grande vilão. Porque as pessoas aqui fora ficavam com verdadeiro ódio desse cara e achavam um absurdo a perseguição que ele fazia ao Diego Alemão, a Iris e a Fanny. E assim, é inegável que ele e o Alemão, realmente, o vilão e o mocinho, o protagonista e o antagonista, eles escreveram a história daquele programa. A partir do momento que o Alberto ele começa a ver o Alemão como um adversário forte para ele e que poderia atrapalhar a sua chegada até a final do programa, ele resolve se juntar com um grupo, né, e convencer as pessoas, através ali de intrigas, porque ele era um cara que articulava bem, a verem o Alemão como um rival, um franco inimigo, e que ele precisava ser abatido. E as meninas que estavam com ele também. Então, o Alberto tanto conseguiu que foi ali mexendo os pauzinhos dele e ele conseguia se safar do paredão. E ele, numa prova histórica contra o Diego Alemão, em que eles ficaram mais de 21 horas dentro de uma gaiola, sem comer, sem beber, embaixo do sol, o Alemão, depois de passar mal, acabou entregando a vitória para o Alberto Cowboy, que foi líder naquele momento e não poupou o companheiro que ficou lá até a final com ele, no sufoco. Ele jogou o Alemão direto pro paredão, conseguiu fazer a casa votar na Iris e construiu o paredão mais inesperado, que ninguém queria, nem a produção, nem o público, nem ninguém. E acabou que o casal principal foi pro paredão e a Iris foi eliminada, porque na época eu lembro muito bem que o público achava que o ideal era deixar o Diego Alemão na casa, porque ele ia estar mais preparado, porque ele era um bom estrategista também para combater o Alberto Cowboy. Então, um pouco tempo depois, o Cowboy também conseguiu eliminar a Fanny no paredão com o Diego Alemão. Foi assim, gente, uma perseguição uma atrás da outra, e ele foi um vilão que ele não chegou até a final, ele foi eliminado também, mas ele conseguiu antes eliminar todas as pessoas, quase todas as pessoas que ele achava que eram realmente uma ameaça ali pra guinada dele até a final. Só que o que ele não esperava, né, o enredo que ele mesmo criou ali de perseguir o Alemão, fosse fazer o Alemão ficar ainda mais querido e favorito das pessoas, porque por mais que o triângulo amoroso ali entre a Fanny, o Alemão e a Siri poderiam significar uma rejeição do público para aquela época, né, que as pessoas tinham uma cabeça diferente, foi exatamente o contrário, porque a Iris também era uma personagem importante nesse enredo, porque ela era a pessoa que representava ali a caipira, né, até o próprio Alemão chamava ela de caipira, porque ela era sacoleira, ela era uma mulher muito bonita, que vinha do interior, que era sacoleira, então ela tinha muita cara do Brasil.
E a Fanny fazia o estilo, era carioca, fazia aquele estilo sensual, né? E que tá aí pra fazer tudo aquilo que quer, tem uma liberdade, né? Ela tinha uma liberdade com o corpo dela, com a sensualidade dela muito tranquila, enquanto a Iris era mais recatada. Mesmo sendo uma mulher também com corpão, né? Bem bonitona, ela fazia um estilo mais recatada. Ela e a Fanny eram completamente diferentes, mas elas se completavam junto desse triângulo pro alemão, que foi também o divisor de águas do programa, né? Assim, a edição investia muito em colocar ali como destaque eles nas cenas. Então, era nítido que até o próprio Bial tentou convencer o cowboy a não votar no alemão e botar eles no paredão juntos, mas acabou acontecendo. Então, assim, eu acho que até hoje, eu vou dizer pra vocês, o Alberto Cowboy e o Diego Alemão foram os melhores redatores, indiretamente, do Big Brother de todos os tempos. É isso, aqui a gente relembrou algumas das histórias e trajetórias que modificaram a história do programa, mas é claro que tem outros personagens que também renderam muito. E eu queria que você me contasse aqui nos comentários qual outros personagens que você acha que também tiveram uma história que mudaram ali os rumos do programa, pra gente bater um papinho aqui nos comentários. E se você puder, compartilha esse vídeo também, porque todas as vezes que você interage no conteúdo, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, que agrada as pessoas e entrega pra mais gente. Assim a gente pode aumentar aqui a nossa comunidade. Recordar é viver. Beijinhos!